Salve, salve! Cheguei! É isso mesmo. Segunda-feira eu já tô feliz. Eu tô feliz porque você tá aqui, porque eu tô aqui, porque tá todo mundo aqui. Mas feliz mesmo, já tô no alto astral por conta da Progra. Gente, a Progra Moda, ela tá abusando, né, da criatividade e das estampas e dos modelitos. Esse vestido hoje, gente, olha que linda essa estampa, que chique. Pôs um salto nude, uma bolsa bonita, pronto. Você tá pronta para qualquer evento mais chiquitérrimo. Pôs um tênisinho, quer ir passear na praia, isso aí, tá pronta também para ir para a praia. Eu acredito que a Progra Moda, ela realmente pensa nessa história de deixar a gente confortável, né, independente do evento que a gente tem para usufruir. Então, www.programoda.com.br é agora, vai lá escolher o seu modelito. E aí, ó, depois que você escolheu o modelito, volta aqui, porque é só rodar a vinheta, eu tô de volta. Hoje nós vamos falar sobre qual é o segredo das empresas que crescem. É isso mesmo. Você sabia que nos primeiros 5 anos, a cada 10 empresas, 9 morrem? E nos próximos 5 anos acontece a mesma coisa. E por que isso acontece e só uma empresa fica de pé? Tem um segredo aí, você sabe qual é? Mas eu estou aqui hoje com 2 especialistas. Elaine Curiacos, mentora, terapeuta, analista comportamental. Sueli Campos, que é consultora organizacional e especialista em franquias. É isso mesmo. Vamos ver a opinião delas? E aí? Como que é as empresas que crescem? Sueli, como que eu mantenho uma empresa viva, que ela cresça e não entre em colapso? Bom, primeiro tem que entender o seguinte, qual é a missão, visão e valor, tem que ficar bem claro, missão, visão e valor, tá? Entender que tem que ter uma filosofia, você tem que ter processos, você tem que ter pessoas, envolver as pessoas, tá? E melhora contínua, a melhora é contínua, em tecnologia, em treinamento, em capacitação. Mas por que você falou assim, por que morrem? Morrem porque vão direto para a planejação, ou seja, vai para a ação sem planejar, sem estudar o seu nicho, seu concorrente, quem é o seu consumidor, de que forma você vai mostrar esse trabalho, esse serviço, esse produto, de que forma que você vai estar continuamente crescendo, se atualizando e estar dentro do mercado que você está inserido. Então muitos erram em achar que o achismo, né? Gestão de achismo. Não, é maravilhoso, meu produto é bom, é maravilhoso, meu produto tem qualidade. Bom, primeiro que eu vou contar um segredinho para você. Vem cá, encosta o ouvidinho e ouve bem que eu vou falar para você. Qualidade não é diferencial no mercado para você apresentar um produto ou um serviço. Qualidade é uma obrigação de você fornecedor. Faz com que você tenha longevidade, né? E continuidade no teu negócio e crescer e expandir. Agora, você quer crescer, quer expandir franquias? Me procure e fale comigo. E aí, como que é, Elaine? Como que cuidar dessas pessoas para estarem no lugar certo nessa melhoria continuada? Então, olha, gostei do planejação, né? Muito importante porque, na verdade, assim, as pessoas, elas têm um perfil que domina. Então, esse perfil que ela domina, ela vai trabalhar melhor. E quando ela trabalha melhor naquilo que ela sabe fazer melhor, ela tem um comprometimento maior, ela também vai dar o seu melhor quando ela está concentrada, comprometida, quando ela sabe, né, a importância do papel dela, porque como a Sueli falou bem,
é importante todo mundo saber qual é a missão, qual é o valor da empresa, quais são os valores da empresa, né? Para onde essa empresa quer chegar, qual é a importância do que eu faço nesse contexto. A maioria das pessoas às vezes não sabe nem o que ela está fazendo ali. Ela vai, executa, ela faz aquela ação, uma planejação que não tem um planejamento adequado, porque ela nem sabe às vezes, né, qual é o exato papel dela ali e qual é a importância dela estar dando aquela contribuição com excelência. Qualidade realmente não é mais esse diferencial, acho que nunca deve ter sido, né? Mas a excelência no que faz depende muito de como o ser humano está. As pessoas são muito importantes dentro da saúde da empresa, dentro do crescimento, para a empresa se manter ali no mercado, cada vez mais crescer. Por quê? Porque a pessoa é que move, só que se não tem treinamento, se ninguém está ajudando essa pessoa a perceber que ela pode fazer mais, né? Ajudar essa pessoa a entender esse processo e a importância dela buscar conhecimento. Hoje nós estamos muito acelerados, nós temos muita tecnologia, muito conhecimento, é um bombardeamento de coisas na nossa mente o tempo todo, que faz com que muitas vezes a gente desfoque, a gente perca aí a linha do trabalho e também, principalmente, se perca com tanta informação, ficando num estado que não é de presença, ficando não sei onde, né? No passado, no futuro, e não estando consciente daquele momento. Então, treinamento constante é fundamental. O autoconhecimento aplicado diariamente ali com os seus colaboradores vai fazer toda a diferença. Você já pensou nisso? Então, papel e caneta aí, você anotou tudo que nós falamos aqui? Então vamos repassar rapidinho? A empresa que cresce permanece de pé e não quebra porque ela tem estrutura. Então, quando eu falo que eu tenho os valores, a missão, a visão, o propósito, isso tem que estar ligado de fato à essência e não aquilo que está escrito na parede. Silvia, eu tenho, vai lá e me apresenta por escrito. Não, não tem. Isso tem que estar não na parede, mas no coração e na mente das pessoas, tanto dos seus fundadores, como das pessoas que trabalham dentro dessa organização. Quando eu tenho isso muito claro, eu consigo pegar os processos, eu consigo criar uma metodologia, olhar para frente e falar, para que eu sirvo? Qual é a finalidade da minha existência? Qual é o papel de cada um de nós para entregar esse resultado no todo para o meu cliente? Ele precisa disso ou sou eu que preciso? Quando eu olho para isso, eu consigo manter a minha empresa de pé com uma visão clara, um posicionamento claro, entregando o resultado internamente e externamente. Fique conosco, o programa hoje está incrível e nos siga nas redes sociais. silviasanches.oficial. Elaine Curiacos em todas as redes. Sueli Campos Oficial. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Voltei! Eu tô seguindo eu não sei nem como é que chama, né? Uma TikToker, que ela fala de moda. Eu gosto muito dela, entrou numa polêmica agora, mas daqui a pouco eu vou falar sobre a polêmica dela. Agora eu quero falar de polêmica mesmo, que é o seguinte: lá no Chefe Amaury, lá nos restaurantes do Amaury, não tem polêmica. Tudo é bom, tudo é gostoso, é isso mesmo. Eu fico escolhendo. A única polêmica que tem é: meu Deus, eu não aguento comer mais nada. Mas aí você olha e fala: não, acho que cabe mais um pouquinho. É isso aí. Quer passear com a sua família? Quer conhecer um restaurante bacana, bem montado, estiloso, com comidas deliciosas? Vai lá. Entra no Instagram, Chefe Amaury, e procura um dos restaurantes dele, tá bom? Com certeza ele vai ficar feliz em tê-la por lá. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca. Está prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Olá, eu Monize Tesser, novamente aqui trazendo temas interessantíssimos para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que muitos clientes me procuram perguntando, que é sobre locação, né? Você vai alugar um imóvel, o que é importante saber, quais são os seus direitos, o que você não deve fazer. E aí eu convidei novamente aqui a Sandra Lima, minha amiga, para trazer aí algumas respostas, porque ela é especialista nesse assunto.
Sandra, quando a gente for fazer um contrato de locação, quais são os principais pontos que a gente deve observar? Olá, Monize, tudo bem? Boa noite a todos. Então, primeiro, é muito importante que você tenha um contrato de locação escrito. Apesar da lei permitir, né, o contrato verbal, as negociações de forma verbal, a gente nunca vai recomendar, porque depois, se houver um litígio, algum problema, vai ficar mais difícil ali das partes decidirem o que foi acordado, se não está escrito. Então, é importante que tenha contrato escrito, um prazo ali determinado, a garantia da locação, né? E as penalidades no caso de infração de qualquer uma das duas partes. Bacana. Essa questão que você falou do prazo também é uma grande dúvida, né? Às vezes você quer, se você vai morar num local, você não vai morar só um ano. E às vezes o locador ele exige que faça o contrato somente de um ano. Como funciona? Essa questão é muito interessante. Geralmente a gente recomenda um contrato de 30 meses. O contrato de 30 meses, se ele passou a vigorar por prazo indeterminado, qualquer uma das partes pode notificar uma outra e sair ali com 30 dias. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que um contrato com prazo inferior a 30 meses, por exemplo, um contrato ali de 1 ano, 2 anos, se o contrato passar a vigorar por prazo indeterminado, ou seja, acabou esse período, o locador só tira o locatário após 5 anos. Nossa. Isso ninguém sabe. Então, às vezes ali, o contrato foi feito de 12 meses, está com 13, 14 meses, o locador pede para o inquilino sair. Se o inquilino não quiser, se não for mútuo acordo, o locador vai ter que esperar os 5 anos para retirá-lo de lá. Exceto, claro, se for por infração contratual ou por inadimplência. Ou ali se ele for morar no imóvel, né? Tem uma questão isso assim mesmo, também. isso. Essa questão que você falou também com relação às garantias, também é um fato importante, né? Porque antigamente a gente usava bastante a figura do fiador. Hoje ninguém quer mais ser fiador, né? E agora tem outras opções, não é mesmo? Isso, acho que com a modernidade, né, as coisas vão se atualizando e devido a essa dificuldade de se encontrar fiador, a própria legislação e as pessoas têm buscado outras formas de garantia, outras opções, né? Então a gente tem seguro-fiança, o que é muito usado é o calção, que as pessoas falam depósito, né? Sendo 2 até 3 meses de depósito calção, também é uma das formas de garantia. Lembrando que se o contrato de locação ele está sem garantia, para o locador não é tão ruim quanto parece. Por quê? Porque em caso de inadimplência do locatário, o locador ele pode pedir o despejo de forma liminar. E se tiver garantia da locação, o locador já não pode pedir esse despejo de forma rápida, de forma liminar. Isso é um fato também muito importante, porque às vezes a pessoa escuta falar sobre essa questão da liminar, que é um pedido para que a pessoa saia do imóvel de forma mais rápida, né? Mas não é bem assim simples, né? Precisa cumprir também algumas características da lei para pedir essa liminar. Isso. Geralmente, a liminar de despejo é quando o inquilino cometeu alguma infração ou ele está inadimplente, o locador ele entra com uma ação chamada despejo. Sempre um parêntese aqui, sempre que o locador quiser retomar o imóvel, reaver o imóvel, a ação que ele vai propor é sempre de despejo, não é outro tipo de ação. Porém, para que ele peça esse despejo de forma rápida, tem que cumprir os requisitos da lei, ou seja, a locação não pode ter uma garantia, não pode ter fiador, não pode ter o depósito calção, e também o locador ele tem que fazer um depósito de uma calção em juízo correspondente a 3 aluguéis, meio que para mostrar ali para o juiz, olha, eu estou ali pedindo despejo, mas eu deixo em garantia ali caso o inquilino venha sofrer algum prejuízo. Entendi. Então, o locador vai ter que se dispor, né, desse valor. Entendi. Isso. É interessante. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que não sabem desse fato, né, e acabam ali se deparando com essa situação. Posso pedir mais de uma garantia? De forma nenhuma, não pode. Inclusive, a lei do inquilinato diz que a dupla garantia, ela é contravenção penal. Então, não pode, o locador ele só pode pedir uma garantia. Eu já cheguei a ver até em alguns contratos de locação, às vezes o fiador e um imóvel, né, dado em calção, Sim. um fiador e mais ali um depósito calção, não pode. Ou o fiador, ou o depósito calção, ou
ou um imóvel em garantia ou um seguro-fiança. Sempre uma modalidade de garantia. Que bacana, Sandra. Eu agradeço muito as informações. Sempre bom ter você aqui novamente no nosso programa. Vai ficar um gostinho de quero mais. A gente vai trazer mais um pouquinho sobre esses temas. Te vejo nas próximas. Obrigada, Monize. Obrigada. Até mais. Olá, pessoal. Hoje estou mais uma vez aqui com a doutora Iris, que vem nos brindar para falar de um tema muito importante. ESG, o E criando valor para o pequeno negócio. Olá, tudo bem, Iris? Olá, tudo bem? O que você pode, nessa grande experiência que você tem como bióloga e consultora nessa área, nos fazer aí um retrato do pequeno negócio ambiental? Bem, muitas vezes o pequeno negócio acha que não é capaz de se ajustar a essas tendências, né, do ESG, né, da parte ambiental do ESG, medidas como, por exemplo, a redução do consumo, o uso de energia renovável, o uso de combustível também renovável, como o etanol, por exemplo. São medidas que o pequeno empreendedor pode utilizar para agregar o valor, né, sustentável ao seu negócio. Eu tenho visto muito, o que me incomoda bastante, lixo na rua. Tá? Mostrando que nós, da população como um todo, jogamos também muita coisa na rua. Sim. E nós fizemos um programa de juntar tampinha de plástico. Sim. E fizemos uma parceria com catadores de lixo, porque estava tudo fechado na pandemia. Então, o que acontece? Ele passava para pegar, força a renda do catador. E eu ainda tenho uma prática sustentável. Mas eu não registrei isso. Daí, é uma prática ou não é? Quando a gente está falando de ESG, a gente não tem que formalizar? Quando a gente fala em ESG, a gente precisa ser transparente. E para ser transparente, o que isso quer dizer? Você precisa fazer o registro disso. Você realizando essas ações, você está realizando práticas sustentáveis, sim, mas quando se fala em ESG, precisa ser mensurável. Então você precisa fazer o registro, você precisa monitorar, você precisa colocar metas que possam ser metas que você possa atingir, né? E aí você consegue verificar se realmente o que você está fazendo está causando algum tipo de impacto positivo ou equalizando algum tipo de impacto negativo que você já realizou. Então, vamos lá. Acho que a Iris levantou 3 pontos importantes que a gente pode fazer até um raciocínio em cima dessas tampinhas. Eu fiz o projeto de tampinhas, não registrei. Poderia ter colocado no planejamento, juntar pelo menos 5 quilos de tampinha em um mês, em 6 meses, e acompanhar todo mês ou toda semana quantos quilos eu estou juntando de tampinha para poder fornecer, ou quantos quilos eu consegui fornecer para uma cooperativa de catadora de lixo. É isso? Exato, é isso mesmo. Quando você fala em prática ESG, você precisa ter tudo documentado, porque um dos pontos focais é ser transparente. E você tem que ser transparente com todos os stakeholders. O que seriam os stakeholders? Todos os envolvidos. Neste caso, quem está envolvido? A empresa, a sua empresa, você que está representando a empresa, né? Porque a empresa é uma ficção, né? A empresa não é uma pessoa física, ela é representada por uma pessoa física, no caso, você pode ser o gerente, e também a pessoa que está recebendo as tampinhas, né? Que é da cooperativa, né? As pessoas que trabalham na cooperativa. Então, é toda uma cadeia que está envolvida. E quando você fala em ESG, você tem que levar em consideração toda essa cadeia. Eu acho até importante falar aqui que a gente não está falando também, nesse exemplo da tampinha, não só da dimensão do meio ambiente, mas da dimensão social também. Porque você está gerando renda também. Você está atuando, quando você vai atuar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, e você pode, às vezes você não sabe que está, mas você está sim em algumas poucas ações atuando dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável,
né, você vai observar que um vai puxando o outro. Então, o fato de eu reciclar, né, ter essa cultura de reciclar, de coletar as tampinhas, levar essa tampinha para uma cooperativa e fazer com que tenha esse ciclo, né? Você já está atuando aí em duas frentes aí Então vocês viram, gente, não é difícil, é fácil. Nós podemos, por exemplo, convocar toda a nossa equipe para fazer reciclagem e envolver cooperativas nisso e nossos colaboradores e nós mesmos. Registrem, porque registrando nós estamos sendo transparentes. Exato, transparência é tudo quando se fala em ESG. Obrigada, gente. Até Obrigada. breve. Continua todo mundo aí? Continua, que eu tô sabendo que continua. Eu acho que é mesmo. Essa palavrinha eu acho que é mágica. Constância. O que eu acredito no Agora é que são elas, né, que está fazendo aí, vai fazer 10 anos daqui a pouquinho, é a constância, isso mesmo. A gente grava, a gente tem realmente comprometimento em trazer conteúdo inédito, os convidados vêm super afim de entregar conteúdo que realmente transforma, isso é a constância. Todo dia a gente faz um pouquinho para chegar no objetivo que a gente quer, né? Tem uma frase do Érico Rocha, não sei quem conhece, mas eu indico aí, esse expert é muito legal, que ele fala sem pressa, mas sem pausa. Então, a constância realmente pode ser o segredo para a gente chegar lá. E eu acredito que tenha sido o segredo dessas duas mulheres que eu vou citar agora. A Simone Salgado, gente, ela tem uma história de quebra e de ressurgir das cinzas que inspira a gente. Hoje ela é uma mega empresária nos Estados Unidos, que faz eventos no mundo todo, né, e que alavanca milhares e milhares de pessoas. Segue ela aí, Simone é minha amiga. Amiga pessoal, tenho a maior honra de dizer isso, né? Ela começou comigo lá na nossa coletânea de livro Quais de Mim Você Procura, que foi para o Louvre, vai para o Louvre de novo, agora em outubro. Olha que lindo, né? Então, aqui só tem mulheres inspiradoras. E a Simone Salgado estava no primeiro livro. Minha amiga até hoje, uma querida que transforma vidas. Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments e atuo aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Monkey Money é uma fintech que ajuda os brasileiros por aqui com suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil com um marketplace completo, voltado para a educação financeira, para compra e venda de produtos e principalmente para ajudar a sua empresa a vender mais e ter mais saúde financeira. Visite a nossa página no Instagram, @monkeymoneyapp. Esperamos vocês! Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. Estou aqui com a minha amiga Gisela Sonimos, que vai nos contar mais um pouquinho sobre empreendedorismo social, mas hoje nós vamos falar também sobre desnutrição. Eu sou Rita Venturato, acho que eu já te contei, né? Trabalho com emoções e dinheiro, mas eu me formei com a Gisela, viu? Por isso a gente tem aqui uma longa amizade com muitas histórias e tenho a honra de receber você aqui de novo, Gi. Super obrigada, Rita. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Então vamos lá. Gi, você havia falado num dos nossos papos aqui que desnutrição e estatura é uma coisa que merece cuidado. Como assim? Essa é uma longa história e é bastante importante. Quando a gente começou a trabalhar com subnutrição infantil, né, existem vários jeitos de dizer essa criança é subnutrida. Tem uma curva que alguém definiu e essa curva, você olha o peso da criança se é adequado para a idade dela, a altura dela, o tamanho dela se é adequado para a idade e o peso se é adequado para a estatura. Quando a gente começou lá atrás, se considerava a desnutrição a desproporção entre peso e estatura. Então eu tenho uma certa altura e eu sou bem magrinho. A gente tem que comer, engordar, fica bom? Okay. Bora, tudo resolvido. O CREM, ele é ligado à Universidade Federal de São Paulo. Então, desde o começo, a gente fez intervenção, mas fez pesquisas. E a gente foi estudar, falou, mas vamos ver se dá para recuperar a estatura da criança, né? Vamos trazer ela para o nosso hospital dia, a gente dá uma refeição balanceada, arroz, feijão, mistura a nossa refeição clássica brasileira e vamos ver se o que acontece. A criança começou a crescer. Com a alimentação correta. Com a alimentação correta, balanceada, né? E aí, depois de 10, 15 anos de pesquisa, a gente foi descobrindo algumas coisas. Que se a criança não cresce quando ela é pequena, quando ela entra na adolescência, ela começa a ganhar peso. Porque é como se o corpo dela dissesse,
Gisela, não tem muita comida lá fora, você tá pequenininha, não tem problema, mas a gente vai economizar energia. Então a gente vai gastar, o teu corpo vai gastar menos energia para respirar. É o metabolismo basal. Quando a gente dorme, a energia que a gente gasta para se manter vivo dormindo chama metabolismo basal. Ok. Tá? Então essa energia, ela aumenta ou diminui se eu sou desnutrido ou não. E eu defino o quanto eu gasto de calorias, Tá. né? Quando eu não cresço, meu corpo começa a guardar essa energia, especialmente nas meninas. Então fica baixinha isso? Fica baixinha e obesa. Se a gente vai, um jeito muito simples de verificar isso é se você vai numa comunidade muito empobrecida, você vê a estatura média das pessoas e você vê, né, a proporção do peso para a estatura. Entendi. E diferente numa comunidade de pessoas com uma boa condição socioeconômica, a mesma coisa. Tá. Isso é visto, é olhos nus, né? Quer dizer, é visível. Quer dizer, quando uma comunidade, quando uma família, quando as pessoas comem bem na infância, elas tendem a ficar mais altas do que quando passam por desnutrição e não comem bem. Exato. Elas não ficam mais altas, elas têm a estatura, a altura que é adequada para o código genético delas. Ah, ok. Pode ser que numa família alguém é mais baixinho, não tem problema. Mas ele se alimentou adequadamente e ele cresceu o máximo que o código genético dele estava prevendo. Exato, estava prevendo. Uhum. E aí, quando o CREM, aliás, o que quer dizer CREM? Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Ok. E ele é uma entidade social filantrópica que trabalha com recuperação de crianças desnutridas. Fechou. Empreendedorismo social, né? Isso. A intervenção do CREM, que efeito teve nas famílias? Algum case para você contar pra gente? Tem muitos, né? A subnutrição, ela marca uma família de risco social, ela marca a família mais pobre entre os pobres. Então, quando a gente trabalha com uma família que tem crianças subnutridas, a gente está trabalhando com pessoas que têm muitos problemas. Não tem trabalho, às vezes tem alguma, sei lá, doença mental, uso de álcool e droga, violência na família, em suma, tem muitos problemas, não tem acesso a serviços e etc. A intervenção do CREM quer olhar a totalidade dessa família, né? Tá. E fazer um percurso para fazer a recuperação nutricional deles. Então, por exemplo, eu penso na Jennifer, que tinha um filho, que ele tinha infecção de ouvido recorrente, ela não estava conseguindo levar ele no médico, ela estava amamentando uma menina pequena, a casa dela foi inundada, Uau, né? além disso. A roupa dela ficou toda suja, cheirando estragado, e a gente fez todo um processo de trazê-la para o CREM, de ajudá-la a lidar com essa situação, inclusive a reformar o barraco dela para não ter mais a inundação. Tá. E aí, a partir daí, ela começou a olhar de forma diferente para a alimentação do menino, ele se recuperou, ela retomou a relação com o companheiro dela, que estava um pouco estremecida, mudaram para Campinas e até hoje ela traz as crianças dela para o CREM para passar no ambulatório e ver se está tudo certo com eles. Quer dizer, vamos dizer, salvou a família, essa criança e a família. Exatamente não é isso? isso. Pessoal, o tema é intenso, o tema é vasto, mas assim, preste atenção na alimentação do seu filho, porque às vezes as pessoas têm condições de comer melhor, mas não comem, né, gente? É isso mesmo. Então fica esse recado para vocês, mas a gente ainda vai ter muita coisa para contar. Um beijo para vocês e até mais. E a Kika Chamas? Kika Chamas também é com a de mim, você procura. É isso, são mulheres generosas, né? Querem ajudar outras mulheres em estado de vulnerabilidade a saírem do status quo. E a Kika faz isso como? Né? Além dela ter dentro da Dermari Cosmética uma escola, isso mesmo, você pode entrar lá, se você entrar no Instagram dela, você vai ter o link para você entrar na escola. E você vai ver vários palestrantes renomados lá, dando dicas e passando as orientações. Mas ela também te dá a oportunidade de monetizar, de criar riqueza. Isso mesmo, Dermocosméticos, né? A Dermari vai te ajudar a ter aquela renda extra aí na sua cidade. Seja uma representante e chama a Kika Chamas.
Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. E apesar de parecer que é uma comparação, nós vamos entender por que acontece. O empreendedorismo feminino ele é diferente do empreendedorismo masculino? Segundo uma pesquisa de Du Rietz e Dennexon, os pressupostos do empreendedorismo feminino. Num cenário econômico onde o empreendedorismo é uma ferramenta para o desenvolvimento das economias, tudo sendo ofertado de forma igual, o empreendedorismo feminino ele é diferente do empreendedorismo masculino. Ou seja, o homem vai ter mais sucesso no seu negócio do que a mulher. Isso acontece por N fatores. Nessa pesquisa, os autores colocam o seguinte, que os comportamentos opressores do que a mulher pode ou do que a mulher não pode fazer, os limites da mulher, os limites que a mulher pode avançar, os desafios que a mulher pode acessar e os que ela não pode, ou seja, né, o que a sociedade acha, né, que a mulher pode ou não fazer, eles continuam em todo o cenário em que o empreendimento da mulher, o que o negócio dela está. Por exemplo, fornecedores, com o banco, com o sindicato, com a própria sociedade, os clientes, uma mulher, você que está negociando, você que vai tomar a decisão. Então a mulher continua encontrando limitações por conta desses comportamentos opressores. E aí eu até digo que muitas vezes eles acontecem, culturalmente falando, de uma forma inconsciente. No entanto, a mulher, desde pequena, ela é orientada, ela é ensinada, ela aprende olhando as outras mulheres. Aqui ela não pode fazer, não faça isso porque não é coisa de mulher, cuidado com o que você fala, não, você não pode estudar isso. Já o homem não. Vai explorar, menino, vai lá pra rua, vai jogar futebol, você vai, que você quer, astronauta, que legal, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, Eli, pra gente entender um pouquinho, a mulher carrega esses comportamentos para poder atuar no empreendedorismo de forma inconsciente? Eu diria até que é um comportamento consciente, porque o ambiente, a educação, ela interfere nos nossos comportamentos. Então a gente teve em décadas atrás uma educação seletista, aonde menino pode se fazer isso e menina pode se fazer aquilo. Verdade. Então dentro da casa, dentro da família, por exemplo, a minha irmã, tenho uma irmã que empinava pipa, andava de carrinho de rolemã, jogava futebol. Nossa, e como ela era rotulada? Seus pais brigavam com ela? Não tinha, eles falavam, não, essa daí é Maria Moleque, Eita. Essa não tem jeito, ai, olha, essa daí... Só que o que acontece? Ela era uma menina que ela tinha, inclusive, uma habilidade, porque os meninos tinham medo dela no futebol e jogando bola, né? Sim. Então, então, como que é essa educação? Isso é incentivado ou isso é recriminado? Tal como o esporte. Hoje, o futebol feminino ganhou um espaço melhor. Então, quando a gente fala nessa questão do empreendedorismo, essa mulher, porque assim, aquilo que você faz em um lugar, você faz em todos os outros da mesma forma. É um padrão, né? É um padrão. Porque você está o quê? Condicionada. Então, uma menina que dentro de casa, menina, não fala assim comigo. Me respeita. Não, você não pode falar assim com seu pai e com sua mãe. Não, fala baixo. Não, filha, se comporta, né? Senta direito. Então, ela o quê? Ela vai sendo mais catada. Né? Sim. Então, essa mulher, ela vai chegar numa reunião e vai falar assim, olha, então, mas essa estratégia que vocês estão colocando, eu discordo. Sim. Principalmente se está numa classe de hierarquia. Sim. E justamente quando os pesquisadores colocam que os comportamentos opressores permanecem, porque imagina, voltando ao empreendedorismo feminino e o masculino, imagina um homem negociando com um fornecedor um valor alto. Imagina uma mulher negociando com um fornecedor homem, com valor alto também. Por mais que a mulher vá consciente de que, poxa, não sei se eu vou conseguir, é muito dinheiro, será que eu vou dar conta? Ou será que eu assumo mesmo esse risco? O homem do outro lado, que é um fornecedor, como que ele age? Com esse comportamento opressor. Uma mulher negociando comigo, será que não tem nenhum homem? Quem é que vai pagar se por acaso ela não conseguir colocar, desenvolver o negócio dela? Então, são esses comportamentos opressores ao redor que ela precisa, porque ninguém empreende sozinho, eu preciso de uma rede. Pelo que você está falando, parece que tem um descrédito. Isso. E então isso corresponde, afirma as pesquisas sobre autoestima. Então nós temos nas pesquisas 12% do público feminino das mulheres tem uma baixa autoestima. Quando se comparado aos homens é apenas 9%.
Olha só. Então, olha só, então a autoestima ela não é essa questão do meu valor, o quanto eu sou assertiva, o quanto que eu me garanto, o quanto que eu valho e tenho opiniões e autonomia. Vou correr risco, vou assumir esse desafio e assim, vou assumir o risco de dar errado também, não é verdade? Porque em qualquer coisa que você vai fazer, seja ela profissional ou pessoal, você tem 50% de chance de dar certo ou de dar errado. A diferença é quando você conhece o cenário, tem informações, você tem mais garantias de dar certo do que dar errado. Esse questionamento. Um outro ponto, Eli, que eles colocaram é o seguinte: quando o homem alcança sucesso no seu negócio, ele investe nele e no negócio. Quando a mulher começa a ter sucesso no seu negócio, no seu empreendimento, ela começa a melhorar a educação dos filhos e investir na casa. Ela também, hoje as mulheres estão, claro, investindo mais em si mesmas, né? Mas elas pensam não só nelas, mas elas pensam no grupo familiar, diferente do homem que compra um carro para ter status, que melhora o seu negócio, investe em sistema. E veja que a aplicação, o sucesso dos dois de gênero, eles são aplicados de maneiras diferentes, que também é uma questão cultural. Mas também tem uma questão que é assim, né? Então, porque o homem, então, naquela educação, o menino também, ele é empurrado para o mundo, né? Age. Uhum. E a mulher, por exemplo, quantas famílias a gente conhece com números grandes de pessoas? Então, o que acontece? Quem que cuidava das crianças mais novas? Da casa, né? As mulheres. Então, isso, olha, percebe? É um comportamento aprendido. É verdade. Que eu tenho que prezar o coletivo, aonde eu tenho que cuidar da prole. Então, eu entendo que aqui sim temos um comportamento inconsciente, aonde também a mulher tem muito um sentimento de culpa. Uhum. Então, por exemplo, quando eu trago nos meus eventos que quando eu tinha a minha bebê 10 meses e eu fui fazer um retiro espiritual, onde eu fiquei um fim de semana e ela tinha 10 meses, as pessoas olhavam para mim, nossa... E você se culpava? Não, por quê? Mas aí é a questão do valor. Sim. Porque eu tinha muita clareza da minha independência, do meu momento individual. Então, essa mulher, quando a gente fala do empreendedorismo, se ela tem um sucesso e ela pega aquela parte do lucro e ela vai, de repente, vai investir na estética, sim, ela vai falar, mas eu poderia estar cuidando dos meus filhos, é verdade, entende? Então, é um condicionamento onde ela vai ficar se sentindo que está inadequada porque ela não poderia estar fazendo aquilo. Sim. E quando o homem, ele cresce de alguma forma, é natural para ele, porque ele sempre olhou para as questões dele, não precisava olhar para o grupo. Sim. Uma outra questão importante aqui, quando a gente fala de empreendedorismo feminino e masculino, no Brasil as mulheres já alcançaram a igualdade, então hoje as empresas nascentes, as empreendedoras, 50% são mulheres, 50% são homens. As mulheres, elas buscam mais conhecimento do que o homem, mas tem um porém, as mulheres geralmente buscam o empreendedorismo para a independência financeira também, mas para ter uma renda, ou seja, por uma necessidade. E aí tem uma característica diferente. A necessidade, assim, eu dependo desse negócio para poder cuidar da minha família. Né? E eu vejo, e aí você pode me ajudar a entender esse raciocínio. Eu vejo que não há problema nenhum o homem ter um comportamento e a mulher ter outro, porque são distintos o grupo. O grupo é distinto mesmo, independente da cultura, do que foi aprendido, do que a gente traz da nossa trajetória. É importante frisar que nós mulheres temos características únicas e diferentes das dos homens, assim como os homens também têm características únicas. E ter essas características únicas não é demérito nenhum. A discussão traz à nossa consciência que eu faço parte, eu sou, na verdade, quem comando a realidade do meu negócio. E por comandar a realidade do meu negócio, eu preciso também cuidar de mim. Exato, porque assim, o que você falou, essa questão, se eu olho como uma disputa, onde a mulher é melhor que o homem, ou o homem é melhor, e aí eu me inferiorizo. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu na minha casa, com a minha filha. Minha filha participa de uma ordem, onde ela convive com um grupo de 30 meninas. E ela precisava tomar uma decisão, né, com uma pessoa. E ali a gente começou a conversar com o meu marido
e pedimos a opinião dele. E aí ele trouxe, então uma condução, é melhor você fazer assim, desse jeito. A tendência da mulher, ela é acabar olhando um pouco mais para os sentimentos. Por exemplo, na questão da pandemia, a gente ouviu muito aquela piadinha que falava assim, se fosse uma mulher administrando, já estaria todo mundo com a vacina, com a carteirinha. Porque, então assim, o homem tem essas habilidades, a mulher tem outra, e unindo essas forças é a perfeição. Exatamente. Né? É a união das polaridades. Exatamente. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Vocês entenderem que não há demérito, ou seja, não é ruim a mulher ter as próprias características e o homem ter as características dele também. Quando existe um conjunto, aí a Eliane ela entende mais desse assunto do que eu. Quando o homem e a mulher estão no mesmo ambiente, seja como um relacionamento afetivo, marido-mulher, ou seja no negócio, é preciso haver um equilíbrio, né, para a tomada de decisões, para que o negócio dê certo, né? Mas entenda, você, mulher, com as suas características, está tudo bem a maneira como você decide, desde que não fira os seus valores, os seus limites. Então segue a programação e nos acompanhe nas redes sociais que a gente traz tudo isso e muito mais. Muito bem, não sai daí que tem mais conteúdo para você. E aí, gente? Tá demais, né? Eu confesso para vocês que eu anoto. Você não pega caneta e papel para assistir o Agora Que São Elas? Não, Kátia, eu não pego porque eu pego o meu celular, eu sou tecnológico, eu anoto tudo no celular. Ah, tá bom, então tá desculpada, porque realmente, se você assiste o Agora Que São Elas na segunda-feira e coloca tudo em prática, quando você volta na outra segunda-feira, você volta diferente, você volta com certeza mais preparada para o que a vida te entrega, viu? Então é isso, não deixa de sintonizar não, e sintoniza, de preferência bonita, claro, vai lá, vai na Jane, faz o seu cabelo, muda suas madeixas, depois sai dali, passa na Marisete, que é tudo pertinho uma da outra, se maquia, fica maravilhosa para usufruir de tudo que se aprende aqui, porque beleza, conteúdo, tudo é muito importante no mundo de hoje. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Uni, que sou colorista master, e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento, ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula, e assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Jane Unique. Olá, tudo bem? Gente, o programa tá maravilhoso, não é? Olha só, eu sou Fran Muraca e hoje eu trouxe um convidado muito, muito especial, especialista, ele é psicólogo, e a gente vai falar sobre ansiedade, o mal do século. Dr. John, conta pra gente primeiro um pouquinho de você e fala pra mim sobre ansiedade, já que é a sua especialidade. Sim, é um prazer, né? Agradeço o convite, estar aqui. Como a gente sabe, né, a ansiedade, o título, como já diz, o mal do século, devido às pesquisas, né, que a gente fez, que a gente tem observado, tem visto, que ela tem aumentado, devido à questão do Covid, muita gente se isolou. Isso também foi, na verdade, um gatilho
que as pessoas também tiveram que lidar com essa questão, que foi uma novidade, que pegou todo mundo de surpresa, né? A ansiedade, ela, independente da idade, do sexo, cultural, financeiro, ele, na verdade, ele não escolhe, assim, pessoas por questão de idade, é questão de saúde mesmo. As pessoas... Você acredita, então, que o isolamento é fator predominante da ansiedade? Não digo predominante, mas é um dos, na verdade, né? Legal. E aí, gente, junto com a pandemia, veio a mudança do Código Trabalhista. E saiu uma nova doença. Uma doença aí que está causando burburinho no meio dos psicólogos. Bora falar de burnout? Bora, vamos falar sim. O que é burnout, doutor? Burnout, ele na verdade, a gente sabe que é um distúrbio emocional, onde a pessoa ela fica numa exaustão, numa extrema exaustão, devido à questão do excesso de trabalho, né? A gente sabe que é todo um zelo, um cuidado, que muitas vezes as pessoas se esquecem e acabam se dedicando mais ao trabalho e se esquecem das demais coisas. Mas será que a gente rotula isso? Então, assim, eu tô cansada, então eu tô com burnout. Como que eu sei? Porque aí, veja, isso vai implicar no meu trabalho. Sim. Como que eu sei que eu tô com burnout? Existem sintomas, né? O cansaço físico, né, é um deles, onde a pessoa se encontra num extremo esgotamento físico. Temos dor de cabeça, temos questão intestinal, temos outras variações também que muitas vezes passa despercebido. Variação do humor? Também muda o humor, sim, fica muito irritado. São um dos pilares, um dos pontos, não são vários, na verdade, né? Que varia de pessoa para pessoa também. O que eu tenho que fazer? Procurar um especialista ou tomar uma Neusa? Não, com certeza tem que procurar um especialista e começar a tratar. E o tratamento, ele é medicamentoso ou será que a gente consegue, através da nossa cultura, dos nossos hormônios, será que a gente não consegue reverter esse quadro de uma maneira sem medicamentos? Sim, eu acredito que sim, né? Eu sou psicólogo, eu não posso passar medicamentos, né? Isso aí já é uma questão do psiquiatra. Mas eu entendo sim que a gente consegue sim um cuidado de uma questão mais preventiva, exercício, boa alimentação, um cuidado físico. Eu acredito que sim. E um tratamento adequado com o especialista correto, dá sim. Então, e aí, gente, a gente estava falando no programa anterior que existem os neurotransmissores que nos ajudam a sair desse estado, para não ter um colapso. A gente precisa desenvolver a dopamina, a ocitocina, a serotonina. Isso faz a gente motivar a nossa sobrevivência. Você tem alguma receita disso pra gente? Como que a gente faz para desenvolver esses neurotransmissores? Já está aqui, ó, na nossa cabeça. Ah, sim, claro. Eu vejo a importância da gente começar a ter um olhar diferenciado para nós mesmos, né? Saber se eu talvez não esteja saindo fora do padrão. Como que eu posso pontuar isso para vocês, melhor para vocês entenderem? Se eu me dedicar só a uma situação, um exemplo, ao trabalho, eu esqueço do meu cuidado físico, me alimento mal, não pratico esporte, não cuido da minha saúde, eu vejo que isso sim interfere bastante em várias questões. É um desequilíbrio de forma disfuncional. Sim, disfuncional. Então, olha só, uma coisa que me ocorreu agora. A gente está num mundo desequilibrado. Por isso que é o mal do século a nossa ansiedade. Sim. Será que a gente não tem que abrir mão de algumas coisas e deixar para... Bom, hoje eu preciso de equilíbrio. Eu vou praticar exercício, eu vou dar um abraço no filho, eu vou cuidar do meu cachorro. Uhum. Isso será que não traz pra gente essa harmonia, esse equilíbrio que você está contando? Além, claro, da alimentação, do psicólogo. Sim, tudo é válido. Toda essa questão é mega válido, porque a gente sabe que a gente está numa situação hoje onde as pessoas falam diariamente, né? Estou na correria, não tenho mais tempo. Só que hoje a gente precisa desse tempo. Tem que ter esse olhar, esse cuidado da saúde mental. Que bom, gente.
papo é longo, é delicioso. Eu agradeço demais, doutora, sua presença aqui. Só que a gente vai precisar parar, porque tem muita novidade chegando, muita coisa boa para você ouvir. Então, olha só, a gente vai continuar falando dos nossos hormônios. Claro, vamos ser felizes juntos. Até mais. Até mais. Olá, é um prazer estar aqui com você hoje e o tema do nosso programa hoje serão as constelações familiares, ordens e desordens na lei da hierarquia, mas principalmente quais são os efeitos que impactam a nossa vida enquanto adultas a partir do olhar da nossa criança interior. O que é essa tal dessa lei da hierarquia, Eunice? Vamos imaginar que, segundo Bert Hellinger, só o amor dentro de um sistema familiar ele nunca é o suficiente para que a família fique em harmonia. Para que isso aconteça, o amor precisa estar em ordem. E ele descobre as 3 leis. Se você perdeu, eu falei já sobre a lei do pertencimento e hoje a hierarquia. Eu estou aqui, atrás de mim meus pais, meus avós, bisavós, esse é o fluxo da vida que chega até mim através da vida que veio dos meus pais. Essa é a única forma de equilibrar essa balança. Vim para o meu lugar de criança pequena. Ah, Eunice, mas eu já tenho 50 anos. Os meus pais são idosos. Eu preciso cuidar dele. Que bom que você ainda tem pais aos 50 anos. O grande desafio é como é que a gente mantém a ordem. Como eu consigo ficar no meu lugar de filha pequena, mesmo tendo que cuidar dos pais, seja porque eles têm alguma deficiência, alguma doença, alguma questão que precisam ser cuidados. Como é que a gente faz para não misturar os papéis, mesmo porque algumas pessoas chegam e falam assim, ah, Eunice, a minha mãe ou meu pai, eles estão com Alzheimer e eles me chamam de mãe. Eu falo, ah, eles podem te chamar do que for. Você não pode cair nesse golpe de achar que você é grande diante deles. Quando nós mudamos isso, nós saímos do lugar de filha, vamos lá para o lugar dos nossos avós, dizer a eles o que eles devem ou não fazer. Quando nós mudamos isso, nós invertemos a hierarquia, perdemos a força, nos tornamos fracos e cada vez que muda o ano, a gente vai pegando o calendário e olhando todos os feriados prolongados, na intenção de descanso. Passa o feriado, a gente volta lá no calendário para olhar o próximo feriado. Toda vez que nós estamos nesse lugar de busca de feriado, de busca de canseira, de busca de descanso, porque aquela canseira não passa, nós estamos fora do nosso lugar, fora do nosso eixo, em algum dos nossos papéis, seja como filha, seja no profissional, seja no afetivo, seja no social. O grande desafio é que nossa criança, ela faz isso porque enquanto adulto, eu sei qual é o lugar que meu pai e minha mãe ocupam. Mas nós temos uma criança que muitas vezes, para pertencer, ela entendeu que eu vou ter que fazer muito, que eu vou ter que dar muito, que eu vou ter que fazer muitas coisas, dizendo sim para o outro e não para mim, porque senão eu corro o risco de ser excluída. E esse é um lugar que é totalmente equivocado. Crianças são sempre pequenas diante dos pais e por mais que a gente faça, por mais que a gente ache que tem que fazer muito e dar muito, cada vez que eu vou para esse lugar, eu saio do eu adulto, vou para esse lugar da infantilidade, da criança interior que atua diante da nossa vida e eu vou cuidar de um parceiro como se fosse mãe dele, eu vou ter expectativa de que esse parceiro cuide de mim como filha e se uma mãe é difícil, 2 é insuportável. Se eu tenho filhas, eu vou sair desse lugar, eu sou a irmã mais velha, os meus filhos vêm depois e o que é muito comum dentro dessa desordem, dessa quebra de hierarquia, os filhos fazem os pais voltar para o lugar muito cedo. Então você vê criança, 4, 5, 6 anos, num confronto com os pais muito pequeno. Você fala, não fez nem sol, nem sombra no sol, por que está brigando? Por que os pais dão tanto ouvidos? Muito provavelmente porque essa criança
dentro da hierarquia, ela está com a ordem invertida e ela acha que o lugar dela é a grande e os pais são muito pequenos. A criança pode achar o que ela quiser, mas quando os pais estão no lugar que lhes cabe, que é o lugar de adulto, eles empurram os filhos para a vida e abrem portas para o sucesso, para a prosperidade, relacionamentos afetivos seguros, estáveis, enfim. Cada um no seu lugar. Hierarquia é uma das ordens que, quando está em desordem, o estrago é muito grande. Você quer saber um pouco mais sobre constelação familiar? Me procure. Segundo as más línguas, todas as desordens, elas podem ter um caminho de solução, de transformação e de cura, e a sua vida pode ser muito mais fácil. Todas as terças-feiras, às 20 horas, Eunice Porto Real, eu tenho lives em que eu falo exatamente da constelação e da criança interior. Obrigada e até a próxima. Olá, Estrela! Estamos no nosso quadro de Destrave Digital e hoje eu trouxe a Antônia Souza, minha estrela linda, para a gente falar sobre um tema que assusta muito as empreendedoras e empresárias, que é a ansiedade. Seja bem-vinda, Antônia! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bom. A Antônia, que é terapeuta, ela então ajuda, né? Principalmente mulheres, né, Antônia, nessa questão aí de ansiedade, com o trato das emoções. E a ansiedade, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. E como que você vê isso, Antônia, que a ansiedade influencia aí negativamente na vida das empreendedoras e empresárias? Influencia demais, porque você quer ver o resultado de forma muito acelerada e acontece de forma gradativa. Você não vira uma estrela da noite pro dia, você não fica milionário da noite pro dia, né? Você é tudo por um trabalho, é um trabalho, tudo é um processo. E os prejuízos assim que trazem na nossa vida e no nosso negócio que a ansiedade traz, Antônia? Dá para você citar alguns? Nossa, muitos prejuízos, porque se você se frustra porque você está ansiedade, a ansiedade vai fazendo com que você atropele os processos, né? Não sai da maneira como você desejou e você acaba se frustrando, porque se você tivesse parado, respirado, fizesse o processo passo a passo, né? Claro que surge uma ansiedade, mas se você conseguir dominar essa ansiedade, olha, eu estou ansiosa, mas eu preciso fazer um passo de cada vez, tudo flui. Mas se de repente você começar, você vai ficar com taquicardia, você vai começar a ficar nervosa, você se descontrola. E a ansiedade gera... primeiro você começa a ficar com taquicardia, depois isso vai para o físico de uma maneira geral. Pode trazer doenças, né? Muitas doenças. Muitas doenças. De repente você está com um processo aí de taquicardia, mas não uma taquicardia que é só da ansiedade daquele minuto. É uma taquicardia presente, né? Patológica. Antônia, e isso traz também prejuízos para o resultado do próprio negócio, né? Porque você fica ansiosa pelo resultado que não está vindo, né? Você não olha para o que você precisa fazer no hoje, né? O hoje é o que sempre se reavaliar. O importante é reavaliar o que deu certo até aqui. Deu certo até a página 2. Para a página 3 eu preciso rever um pouquinho para você seguir adiante. Não tem nenhum problema você retroceder, se for preciso. Boa, muito bom. E isso já aconteceu também com você, né, Antônia? Já várias Comigo vezes. Também, gente, não somos imunes. Várias vezes que você começa um projeto e quer o resultado, sim, de forma acelerada, não acontece, você se frustra, tem vontade de desistir, mas se você tem um objetivo, você precisa persegui-lo. Você não pode ser vencido pelo cansaço, pelo estresse ou pela ansiedade.
E aí, quando a gente não tem o resultado que a gente deseja e a gente não está conseguindo sozinha, você pode pedir ajuda, não há problema nenhum nisso. Pelo contrário, gente, se a gente não consegue sozinha, você precisa dar a mão para quem está estendendo a mão para você. E nós aqui estamos estendendo a mão para você. Se você quer aí destravar no seu digital, no emocional, melhorar o seu negócio, né, a sua carreira, de repente, e a ansiedade está te atrapalhando, você pode contar com a ajuda da Antônia. Fala o seu Instagram, Antônia. Meu Instagram é eu.Antônia Souza Oficial. E podem me procurar, nós vamos trabalhar essa ansiedade, trabalhar as frustrações, porque a frustração pode não ser não só pela ansiedade, né? Mas pode ter outras causas por trás. A raiz pode ser muito mais profunda. Verdade. E eu também trabalho a parte emocional com as minhas mentoradas do Destrave Digital. Então me segue lá, Carol Prieto Mentora, _ nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Carol Prieto. E a gente se vê então no próximo programa. Muito obrigada, Antônia. Foi muito incrível. Obrigada. A Carol me destravou. Chegou ao fim. É isso. Chegou ao fim, mas nem todo fim, né, é um fim. Pode ser o final de um grande começo, do começo da tua parceria com a Casa Airbnb. Isso mesmo. Vai lá no site deles, procura, busca. Um dia, uma semana, um fim de semana. Você pode encontrar um momento para passar aqui e usufruir deste mundo maravilhoso, cheio de energia boa, lindo, sensacional, curtir com a sua família e ter momentos inesquecíveis. Que é o que acontece com a gente aqui toda segunda-feira. Eu tenho certeza que toda segunda-feira é inesquecível para você, depois que você sintoniza aqui no Agora é que São Elas, viu? Fui!